Boa noite, meu nome é Nildo Tavares, eu sou psicólogo, atuo também na área de anatomia, neurociência, entre outras. Portanto, eu vou fazer uma curta live relacionada às neuroses. As neuroses, geralmente vem de uma forma muito produzida, de uma forma sistemática e de uma forma interagida. É onde devemos tratar nosso paciente com muita prudência e com muita nitidez. Assim sendo, teremos um bom resultado qualitativo e quantitativo daquelas pessoas que estão neuróticas, porque, sobretudo, existe uma raiz dentro de uma sistemologia e dentro de uma ciência. Eu vou falar mais sobre a ciência que envolve alguns fatores relevantes, alguns fatores relevantes de procedência natural, onde teremos que ter a convicção daquilo que nós estamos percebendo e daquilo que nós não estamos percebendo. Portanto, há uma evidência, há uma concepção contraditória daquilo que você está entendendo, subentendendo sobre si mesmo, sobre si próprio. É uma subjeção analógica, íntima e que procede de tal forma que você desconhece. Você não consegue discernir, você não consegue identificar o conteúdo daquela lesão que causa uma neurose, ou seja, uma lesão neurótica, patológica e sistemática. Dentro de uma analogia, dentro de uma ciência, eu posso dizer que é um processo de migração de vários neurônios dentro de uma cavidade cerebral, onde temos o diencéfalo, o macrocéfalo, que trabalha na intensidade mínima entre essa intensidade que é trabalhada, produz os seus efeitos quando as células alcançam o bulbo, é o bulbo rotativo, é um bulbo que ele tem sua analogia e sua ciência dentro de uma circulação, onde circulam algumas denominações, entretanto, são denominações que causam um processo de inervação dentro do processo neural. Repetindo, inervação dentro do processo neural, que faz com que todo processo ele seja imbricado dentro de uma somatização. Não é muito fácil entender, não. Simplificando, eu já estou entrando na ciência. Então, há uma projeção, há uma dimensão, há uma analogia, há uma patologia onde buscamos todo esse processo e trazemos para uma das nossas células, onde pegamos uma só célula, com um só núcleo e fazemos uma reprodução sistólica, analógica, dentro de uma mente humana, dentro de um encéfalo, dentro de um macrocéfalo, dentro de um mesencéfalo. Há uma raiz dentro do nosso cérebro, muito poderosa, podendo ter um avanço e uma predominância muito profunda. Nós temos capacidade inata, devemos desenvolver nossa capacidade, nosso raciocínio lógico, devemos manter o equilíbrio psicológico, devemos ter aquela convicção que aquela neurose está nos fazendo mal e temos o tratamento adequado, o tratamento certo, correto, um profissional qualificado, seja um neuro, seja um psicólogo, um psicoterapeuta, atuo nessa área de psicoterapia, entre psicanálise também.
envolvendo algumas dessas qualificações negativas e derivadas de algumas ações patológicas e química também. A química, ela sempre está sendo produzida e reproduzida dentro do nosso organismo, onde fazemos uma reprodução sistólica e sistemática. Eu prefiro, com outras palavras, dizer, há uma condenação de um fator dentro de outro fator, dentro de uma analogia, e que essa analogia ela está sendo exposta dentro de um processo neural, onde esse processo neural ele subdivide entre um núcleo, ele tem uma subdivisão entre o núcleo celular e sobre uma célula chamada cardiopatologinine. Essa célula chamada cardiopatologinine, ela é uma célula que ela vai vai numa dimensão muito profunda do nosso coração e do nosso subconsciente, onde aí temos a dificuldade de identificar o que nós estamos sentindo, por que eu estou me sentindo assim, o que é que está vendo comigo, está no subconsciente, está no seu inconsciente, você não consegue identificar. E quem sofre a consequência disso é o coração. São projeções inatas de uma proliferação molecular, onde trabalhamos de uma forma estendida. Dentro do crânio humano há muitas substâncias químicas, uma delas é a quimiopatia, a quinologia, a quimetapologia, entre outras. E existem fatores que envolvem o cérebro, o sistema nervoso central, envolve as medulas, envolve o nosso coração, envolve todo o metabolismo, seja ele craniano, seja ele corpóreo. Entretanto, há muitos doentes, infelizmente, nessa atualidade, inclusive projetos que não foram executados proposicionalmente, mas existe consequência daquilo que foi ouvido, daquilo que foi inserido, digamos assim, que foi inserido na sua infância, no seu subconsciente, podendo aquele subconsciente ele ter uma vasta confusão. Entretanto, e não obstante, cabe o processo ser realmente eliminado, para que chegamos à conclusão, para que podemos chegar à conclusão daquela enfermidade, a neurose, tem uma neuroplastia profunda, grave. Logicamente, devemos tratar de maneira muito profunda, através de medicamento, que é a parte medicamentosa, entre outros procedimentos psicoterapêuticos. A neurose, ela tem uma função muito predominante dentro de um ser humano. Ela vai até o sistema nervoso central e chega até o núcleo celular. E nós temos nossa defesa. Algumas células, elas estão revestidas, elas estão poderosamente revestidas e estão imunes. Mas existe célula no nosso corpo, na nossa mente, que elas estão expostas, estão sujeitas a ter uma ruptura ou ter uma lesão. Aí quando entra o neurônio, quando ele faz uma simbologia dentro de um sinapse, produz seus efeitos de forma progressiva e positiva. Aí é onde nós subentendemos que é uma ciência que produz todo esses fatores biológicos. Porque há uma biologia, há uma citologia, há uma dimensão profunda, há um mergulho na ciência, onde devemos estudar mais, estudar com sabedoria, com dedicação, estudar com amor,
e fazemos nosso trabalho com total convicção. Importante, eu digo a vocês ouvintes, que quando a neurose tem uma plastemia ou uma patologia irreversível, é necessário que você se trate e mantenha o equilíbrio neurológico e neuropsíquico, que já envolve uma psicanálise. É necessário continuamente, assim como a parte medicamentosa é necessário, dentro de um processo genológico, dentro de um processo biológico, onde trazemos assim algumas variações e alguns líquidos procedentes de um embrião. Existem fatores dentro de alguns dos nossos neurônios que são predominantes a uma lesão, onde essa lesão ela pode ser tratada antes que essa lesão ela se agrave dentro de um núcleo celular. E falando de um núcleo celular, é um núcleo celular onde ele tem uma subestação de energia, onde produz raízes e produz alguns valores decorrentes de algumas analogia simétrica, é onde sai aquele raio que tem uma comunicação uma com a outra, que são os neurônios, transmissores e os receptores. Do lado esquerdo trabalhamos da mente com os neurônios transmissores, do lado direito com os receptores. Então recebe, faz aquela volta e são muito rápidos. São milhões de neurônios, é tudo rápido, muito rápido. E esses neurônios, eles são componente integrado de uma célula. Porém, cabe dizer a vossos ouvintes que há uma subjetividade dentro desse parâmetro, onde entramos na ciência, que eu gosto de trabalhar e falar da ciência, onde aí a eficácia e da solução do problema, ela é progressiva e é certa, correta. Enquanto há uma natureza, há uma naturalidade dentro daquele processo que já temos um percurso mais lento e menos produtivo. Às vezes, geralmente, até mesmo sem efeito nenhum para uma devida produção sistemática e reprodução. Assim, paralisando aquele estágio que você está passando de neurose, se for uma crônica, está eminente dentro de um processo onde produz um mergulho dentro de um bulbo, onde esse bulbo traz para um lado e para o outro. Então é evidente que nós devemos ter a consciência de uma consequência grave dentro de uma neurose grave, onde podemos trazer esse processo ansiolítico e trazer para uma dimensão de uma descarga profunda dentro de um diencéfalo. Depois eu voltarei a falar sobre o diencéfalo, sobre o macrocéfalo, sobre o encéfalo, sobre alguns glóbulos. Por falar em glóbulos, existem alguns glóbulos que estão envolvidos na célula e cada um com sua compressão, ele tem na hora da transmissão, os glóbulos saem fazendo aquela limpeza, chama-se de limpeza cerebral, limpeza ocular, limpeza de uma arritmia, certo? Porque as células, tem célula que tem uma arritmia, certo? Aí onde tem uma paranoia, aí onde tem uma doença paranoide, a arritmia, essa arritmia pode ser controlada, não tem cura, entre outras enfermidades. E por falar em outra enfermidade, eu gostaria de mais na frente falar sobre mais o autismo, porque é uma predominância muito grande e uma deficiência muito grande da investigação científica de algumas enfermidades como o autismo e as neuroses. Portanto, eu estou à disposição, vou deixar meu telefone para qualquer disposição, para qualquer dúvida, eu esclareço e assim eu deixo uma boa noite para todos. Que Deus abençoe.